Então, tudo bem. Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caro Preso, tenho a cor da pele branca, cabelos grisalhos, dos olhos marrons escuros. Estou vestindo um terno cinza e a camisa branca. Eu tenho 1,79 m de altura e eu estou aqui na sala das comissões na Assembleia Legislativa. Inicialmente, pergunto ao deputado Camilo se há alguma objeção em a gente fazer essa inversão de pauta, já que os nossos convidados, que seriam a segunda parte da comissão, eles já estão aqui e poderíamos adiantar todo o trabalho. Ok, deputado Camilo concorda, então vamos lá. Então, eu convido nesse momento, para fazer uso da palavra, a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, a senhora Giane Probst Leite, do assessor jurídico da Fundação Catarinense de Educação Especial, Gustavo Porto, do gerente de modalidades e diversidades curriculares da Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, senhor Anderson Rodrigo Floriano, que irão tratar dos seguintes temas. Primeiro, parceria da Fundação Catarinense de Educação Especial com as instituições especializadas. Segundo, a articulação da Secretaria de Educação e Fundação Catarinense de Educação Especial no atendimento à política de educação especial em Santa Catarina. Terceiro, implantação de serviços e encaminhamentos para 2025. A comissão e a nossa assessoria, nós fizemos alguns questionamentos. Eu acho que fica mais diretamente, uma coisa mais objetiva, assim, para a gente poder conversar. Eu acho que fica mais tranquilo de se poder também falar desse momento tão importante, desse grau de preocupação que nós temos perante as dificuldades que vão tendo, principalmente no neurodesenvolvimento. Como médico, como cidadão, como membro aqui do parlamento, a gente vê todo santo dia mais alguém com diagnóstico, ou alguém que ficou com diagnóstico para trás do transtorno do espectro autista, e de alguém desesperado, pais que venham de dentro ou de fora de Santa Catarina, principalmente de fora, fazendo uma pressão muito grande na entidade que norteia o atendimento da pessoa com deficiência em Santa Catarina. Isso tem gerado uma pressão, uma preocupação muito grande nas instituições. As filas são grandes, a espera é longa e também doída para as famílias, a desagregação familiar. Há uma ansiedade que faz com que haja um atraso da abordagem dessas crianças, do atendimento, e isso gera, muitas vezes, uma inquietação nas pessoas, tanto na imprensa, mas principalmente que vem de dentro. Então, é por isso que nós estamos aqui, para falar sobre como estão as coisas. Aquela famosa pergunta, e daí? Como é que estão as coisas? O sentido do pedido, que os senhores hoje estão aqui é justamente esse, de levar essa mensagem às pessoas e às entidades representativas e também aos deputados que estão aqui. É uma função nossa ouvir de tempos em tempos como estão as coisas. E nós somos muito questionados em nossas redes e, enfim, e é importante que isso seja feito. O primeiro questionamento que eu faço,
o que a Fundação Catarinense de Educação Especial, junto com as entidades conveniadas, estão estudando para lidar com as filas de espera por diagnósticos, visto que a demanda tem sido levantada constantemente, levando-se em consideração a notícia vinculada nas últimas semanas da PAI de Jaraguá, que atualmente conta com quase 1.000 alunos matriculados, mas enfrenta uma fila de espera de 1.900 pessoas. Destas, 725 aguardam diagnóstico e 1.177 esperam por reabilitação. E o que essa demanda tem influenciado nas matrículas? E atualmente existe uma capacidade para essas novas inserções, tanto pelas entidades quanto pela própria Fundação Catarinense de Educação Especial. Jeane, bom dia, obrigado por ter vindo. A palavra está com os nossos convidados. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui representando o governo do Estado. Eu fiz uma breve apresentação de algumas ações que a gente vem trabalhando. Então, primeiro, deixa eu fazer minha autodescrição. Sou uma mulher alta, loira, cabelo ao ombro, uma pele clara. As pessoas já me conhecem, né? Hoje eu estou trajada numa roupa azul com um blazer branco. Para a gente entender um pouquinho, pode passar, Anderson, assim, acho que é importante a gente esclarecer que o Estado de Santa Catarina ele tem uma grande diferença, né? Por ter uma fundação. Acho que isso é um diferencial em relação aos outros estados. E, da última vez que eu estive aqui, a gente trouxe um cenário um pouco preocupante, né, na própria estrutura interna da fundação, e acho que é importante a gente dizer que nós estamos hoje colocando a casa em ordem, né? Nós tivemos uma cobrança muito grande de investimentos, mas nós estávamos impedidos até de investimentos em função de toda a prestação de contas, travamento de pagamentos, tanto que a gente precisou lançar um novo programa, porque nós não conseguimos mais executar o Fundo Social pelo excesso de prestação de contas. Então, nós precisamos nos organizar administrativamente para poder dar esse retorno, né? E aí pensar nas ações. Na estrutura da fundação, nós nunca nos preocupamos em atender a uma grande maioria, até porque, se eu priorizar o atendimento dentro da fundação, a gente não consegue fazer todo o restante, que é a pesquisa, a capacitação e o assessoramento. Internamente, a gente tem uma estrutura de 10 centros de atendimento para realização de pesquisas. Então, alguns atendimentos, até as famílias são avisadas que ele tem uma duração curta para um projeto de pesquisa. E o que a gente quer garantir é que o atendimento de qualidade ele ocorra no Estado como inteiro, né? Não adianta nós termos pesquisas de metodologias não aplicadas nas demais instituições. E nós contamos com 244 instituições, então, acho que é um Estado que tem uma estrutura modelo, né? Então, a gente tem em torno de 250 servidores no campus, 600 atendimentos diários e 450 educandos em atendimento nos centros. Trazendo isso que o senhor vem falando, né, alguns números do primeiro semestre, nós temos um centro de avaliação que atende a 324 crianças no centro, na parte de triagem, né, que é esse primeiro levantamento, e nem todas as crianças precisam passar por uma avaliação diagnóstica, porque, às vezes, já chegam com o laudo pronto, precisam do atendimento. Foram feitos 136 laudos. O Serviço de Reabilitação e Prótese Ocular já atendeu 1.850 pessoas, que foi esse atendimento que a gente resgatou pelo SUS, né, em parceria com a saúde. E aí, um serviço, já fizemos hoje a colocação de 160 pessoas no mercado de trabalho. Vamos lá, números, né? Só esse ano, para a carteira de identificação do autismo, primeiro semestre, 6.677 novas carteiras, significa mais de 6.000 novos diagnósticos. Já estamos quase superando a carteira de passe livre, com a carteira do autismo, né? Já temos 22 mil pessoas, 462 mil pessoas recebendo essa carteirinha, e do passe livre, 30.185. Quando a gente lembra que o passe livre são para diversas deficiências, né, a gente vê que realmente a prevalência do autismo é muito grande.
E a pensão especial estadual, né, para pessoas com DI e o transtorno do espectro autista, já só esse ano, 161 processos de pensão. Na rede estadual, nós constamos, era 31, já estamos chegando a quase 32 mil estudantes na educação na rede estadual. Esse ano, quase 2 mil estudantes vieram da rede municipal. Pela estrutura do Estado, com a presença de segundo professor, nós tivemos esse movimento migratório do município para a rede estadual. 9.500 processos de inclusão do serviço de educação especial na escola, isso significa contratação de segundo professores, e implantação de 74 novas turmas de atendimento educacional especializado nas escolas estaduais. Fizemos capacitação envolvendo mais de 6.300 profissionais em cursos online e presenciais, e um assessoramento aqui a 2.335 profissionais. A gente continua indo em regiões, acompanhar tantas instituições como a rede em assessoramento. Hoje, nós estamos com 245 instituições, 30 mil educandos, já estamos chegando a praticamente 31 mil educandos e 1.700 servidores pelo Estado inteiro, 970 e em torno de 1.400 ECTs. Como eu falei, botando a casa em ordem, nós lançamos um programa, porque o que a gente estudou, que o número excessivo de prestação de contas era pelo excesso de termos de fomento. Cada instituição realizava 2 fomentos em média com a fundação, um do Fundo Social e outro de repasse, sem contar as obras e outras coisas que existiam. E, analisando isso, em vez de a gente gerar a demanda de trabalho, a gente precisa diminuir. Por isso, surgiu o Gente Especial. Tudo formalizado num termo único. Em vez de você ter 12 processos de prestação de contas, você diminui pela metade. Você torna esse pagamento em datas efetivas, já que antes você tinha o MRD pagando até dia 5 e o Fundo Social até dia 10, eram datas distintas. E isso, na Fazenda, causava um imbróglio bem grande na hora de justificar, né? Então, agora não, está estabelecendo, o pagamento está sendo feito, né? E o que a gente faz de inovação aqui? Esse edital ele dura por 5 anos, não tendo necessidade de todo ano a Fundação lançar chamamento, documentação, burocracia. Nós tivemos 241 instituições credenciadas e 239 hoje estão dentro desse novo programa. No início éramos 30 mil, como eu falei, já aumentou, nós estamos tendo essa média anual de 2 mil educandos e o investimento anual de 326 milhões. O que traz de benefício, né? A contratação de professores com formação, contratação de disciplinas específicas, e, além do professor, que era o modelo antigo que nós tínhamos, a gente percebe agora a contratação de uma equipe multidisciplinar nas instituições, né? Com físio, com fono, terapeuta, inclusive médicos são contratados com esse recurso, a secretária, e aí entrou todos os gastos do Fundo Social, né? Que entram a água, luz, internet, telefone, material pedagógico e aluguel de sedes. Só para vocês terem uma projeção do que éramos em 2019 e como estamos chegando a 2024. O repasse, ali vocês vão vendo o total do número de educandos, né? 22.128 em 2019 para 22.200, não era um aumento tão significativo. Em 21 já fomos para 24 mil educandos. 2022, 26. 23, 28 mil. E chegamos em 2024 com 31.151. A gente está tendo esse aumento, né? Ainda estudos mostram uma sequência de uma pandemia, e aí você vê a mudança dessa política de gestão do Estado, né? Em que você sai de um modelo de cedência antiga, onde a Fundação repassava os professores, e o aumento pela opção pelo repasse financeiro. É nisso que a gente precisa pensar. Nós estamos diante de uma nova política de Estado. E uma das questões, acho que quando o senhor questionou a questão das matrículas, né, não é uma questão de repasse financeiro. A gente tem trabalhado, e agora estamos com a Fazenda sentando e discutindo essa política de investimento do Estado, mas também da capacidade técnica das instituições.
Sabemos que, em 21, a gente teve avanço em construções, ampliação das capacidades de atendimento. Mas, a contrapartida de tudo isso, nós temos a falta de profissionais. Hoje, até o professor com formação, você está com dificuldade de encontrar. Não é só o FIS, o TO. Nós também estamos com dificuldade de contratação de bons profissionais. As instituições estão preocupadas, né? E muitas delas a gente até tem encontrado turmas sendo atendidas no mesmo espaço físico, que nos chama a atenção e nos preocupa pelo atendimento, né? Mas é pela ânsia de atender. Mas, respondendo ao seu questionamento ali, quando o senhor fala da questão do número, nós estamos diante de um problema de saúde pública, né? Pensar e discutir com o diagnóstico não é chamar só a fundação para esse debate. Nós precisamos discutir com a saúde e com os municípios também. Nós percebemos que nós temos demandas específicas. O senhor trouxe uma das mais cruciais, que é Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, nós já temos um 3º turno de atendimento. Não é? Nós já estamos atendendo de manhã, à tarde e à noite para dar conta. E a estrutura física da PAI está no seu limite. Ele, posso abrir. Mas, em termos de investimento do Estado, nós chegamos no limite, sim. Né? Nós precisamos agora que os municípios também comecem a discutir essas campanhas e as equipes de avaliação diagnóstica. Muitos municípios acham que, pelo fato de terem a contratualização do SUS, eles têm parceria com as APAES. Se eles estão contratualizados pelo SUS, já existe um recurso, e que a gente sabe que, às vezes, o recurso não chega na maneira correta às instituições e que eles estão apoiando. Mas existem públicos que não são atendidos pelos nossos programas. Uma criança, para frequentar um programa de estimulação precoce, ela tem que ter 3 indicativos. E, hoje, nós estamos tendo um número grande de TEA nível 1 que precisa de um atendimento ambulatorial. É só fono, que é saúde. Então, a gente precisa estar chamando a saúde não só para discutir. A gente já tem discussões com o Ministério Público agora, de criar fluxos, de criar um protocolo de avaliação única. Então, existem algumas possibilidades, mas também temos que ter essa responsabilidade dos municípios, porque somente as instituições elas têm um público e elas não vão dar conta de todo o restante. Outra situação, quando o senhor fala em diagnóstico tardio, nós também estamos tendo enfrentamento, porque aqueles professores que antes tinham diagnóstico de bipolaridade, crise de ansiedade, estão retornando com diagnóstico de autismo e, de repente, não podem mais trabalhar com pessoas. E aonde você vai readaptar um profissional da educação que não pode trabalhar com pessoas? Então, nós também estamos diante de um novo desafio, com esse excesso de diagnósticos. Sabemos que os modelos, né, quando a gente trocou para o DSM-5, CID-11, né, ele ampliou um pouco a questão do espectro, mas a gente precisa saber identificar melhor. E a gente percebe, às vezes, que a mãe chega com o diagnóstico, mas não é o que a equipe multidisciplinar percebe, né? Não encaixaria como autismo. Mas quem somos nós da educação para questionar um modelo, um laudo, um diagnóstico de um médico? Né? Isso é dentro das instituições. A Fundação também está retomando o trabalho junto à Secretaria de Estado da Educação. A gente teve a pandemia, a gente se voltou muito à questão dos CAESPs, a organização dessa estrutura, e percebemos que a Fundação se afastou um pouco da Secretaria de Estado da Educação, então nós estamos retomando essa parceria e com algumas ações que vão ter um efeito maior para o ano que vem. Uma é um projeto de lei que está passando aqui na casa agora, que é a colocação de 2 profissionais efetivos da Fundação para atuarem junto às coordenadorias regionais de educação, para aquele papel que a gente tinha antigamente de integrador de educação especial, só que não vai ser uma função, porque a gente precisa dar qualidade a esse atendimento, um maior suporte. E estamos criando, até surgiu o nome do Núcleo de Educação Especial, né, dentro das coordenadorias, com esses profissionais, que é a Fundação chegando novamente em cada coordenadoria. Se a gente está chegando a 12 mil, quase, segundo professores, isso significa que tem falhas. Não tem todo profissional. A gente tem que discutir melhor as equipes que têm esse atendimento, mas também nós percebemos no diagnóstico a ausência de frequência no atendimento educacional especializado. Existe um
um mito por parte das famílias que a presença de um segundo professor vai dar conta do processo de inclusão dessa pessoa. E isso não é verdade, porque espaço de escola é espaço de acesso a conhecimento. E o que nós precisamos é voltar a ter o atendimento e essa frequência para trabalhar as questões específicas da deficiência ou do transtorno. Porque se o aluno está em crise, é porque ele está faltando um suporte. Depois eu vou falar, acho que o senhor vai me perguntar do CETEA, né? Depois a gente entra nesse mérito. Só para contextualizar, deputado José Milton Schaeffer, deputado Camilo, como não havia quórum antes, nós invertemos a pauta e, como as autoridades aqui que foram convidadas, então a gente começou com a manifestação delas. E para os colegas terem uma ideia, a nossa assessoria, juntamente com algumas entidades de Santa Catarina, nós fizemos alguns questionamentos e eu acho importante que a gente siga esses questionamentos até para dar uma objetividade, né, nessa chuva de pedidos e apelos. E é importante essa manifestação aqui, justamente na Assembleia, na comissão, em relação a isso. Se os deputados quiserem fazer alguma pontuação entre um questionamento e outro, fiquem à vontade também, ou a gente deixa tudo para o final. Os deputados aqui mandam na coisa aí. Podemos tocar? Tá bom. O segundo, quanto aos benefícios sociais, gostaria de destacar uma preocupação que tem chegado até nós, referente à logística e fluxo de atendimento para emissão de carteirinhas e outros benefícios, como a pensão especial. Muitos relatos que as entidades que estão hoje cadastradas estão negando atendimentos para quem os procura. O convênio prevê que essas atendam pessoas de outros municípios. E quais equipes são exigidas para que uma entidade esteja credenciada? Para nós não chegou essa demanda, né? Nós temos hoje quase todo o Estado com equipes das instituições para poder fazer. Tanto a carteira do passe livre, ela exige uma equipe maior, né? Por causa da questão da deficiência. A gente está com uma situação específica em Itajaí pelo fechamento das atividades da Advir, por falta de prestação de contas, então a gente está com uma situação bem séria lá, né? Eles usaram recursos de obra, misturaram, então a gente está tentando organizar para que eles se resolvam, mas no restante, assim, nós emitimos muitas carteiras, nós não temos essa denúncia e quando chega pela ouvidoria alguma negativa, é porque algumas instituições também entram via SUS para esse atendimento, né? Então, a pessoa não é atendida no balcão, ela entra num agendamento. Então, também tem que ter um pouco de paciência. Lembrando que isso é um trabalho que as instituições fazem de forma até voluntária, elas não recebem um recurso para fazer, né? É uma parceria entre o governo do Estado e as instituições, pelos investimentos, que coloca suas equipes para avaliação. E da pensão, a Secretaria da Administração tem trabalhado efetivamente na questão do sistema. A gente está com um problema, inclusive, com o escritório particular de advocacia que vem usando esse benefício da pensão e cobrando, né? E a gente alerta as entidades para que não precisam fazer isso. E nós estamos colocando agora, provavelmente dentro de um mês, deva ser lançado finalmente o portal das carteirinhas online, aonde o cidadão, em qualquer local, ele vai poder solicitar tanto a sua do autismo como a carteira do passe livre, né? Então, nós já estamos no final agora da implantação do sistema, inclusive vai gerar um QR Code, as pessoas vão poder ter esse sistema digital, vai ser muito mais ágil agora, que era uma demanda que a gente tinha, né? Então, nós estamos conseguindo resolver. Tá? Para entrar, inclusive, em veículos, né, ou em meios de transporte, aí,
seria, né, essa informatização seria super importante, porque inclusive uma questão de ter até no celular o QR Code. Sim, inclusive assim, a própria questão agora do selo, né, que foi aprovado no carro, a gente está em parceria com o Detran para instituir, vai sair um modelinho, não é aquele que o senhor publicou, né, vai ter um. Mas aquilo era mais ou menos. Era um exemplo, né? Mas, inclusive, a gente já definiu que as pessoas que já têm a carteira já vão ter automaticamente direito ao selo, né? E, inclusive, ele vai ser distribuído também pelas instituições que já fazem a carteira do autismo, a CIPTEA, vão ter poder de distribuir o selo às pessoas. Ok. Há algum questionamento dos deputados? Não, vamos partir para a terceira. O modelo de repasse direto, MRD, trouxe avanços para que as entidades tenham mais autonomia para a contratação de seus profissionais. Gostaríamos de saber quantas entidades já fazem parte desse processo e quais as dificuldades que estão sendo encontradas. E visto que a cessão de professores ACTs para as entidades geralmente representa 80% das despesas, com a troca de convênio, o programa Agente Especial tem representado 80% da receita? Em algumas instituições, quase 100%, né, por causa da junção do Fundo Social e o programa. A gente percebe, inclusive, em algumas instituições, pela ausência de convênios com o município, que é o recurso do Estado que auxilia. Bom, aqui eu trouxe, acho que dá para vocês terem uma noção da diminuição, né? Hoje, eu não trouxe em números, mas nós... Modelo de cedência pura, nós só temos 12 instituições. As demais, ou já recebem para as específicas, ou para uma secretária. Então, 239 instituições hoje, dessas 216 hoje já tem um modelo da agente especial. O que nós precisamos com isso, né? Nós temos trabalhado efetivamente na elaboração desse plano de trabalho para que seja realmente para execução e atendimento do aluno. Então, a gente tem orientações da contratação e formação dessas pessoas, a gente orienta, a gente tem acompanhado sistematicamente essa contratação na ponta com as assessorias. Eu tinha ressalvas, mas hoje eu tenho que dizer que o modelo trouxe um avanço significativo para as instituições, uma autonomia de gestão. Nós estamos trabalhando direto com eles nessa formação de como receber um recurso conforme a lei, né? Muitas pessoas se esquecem da 13.019, e a gente precisa usar isso como uma bíblia, né? Vamos trazer um exemplo bem simples da dificuldade, às vezes, de entender. Nós estamos agora pagando as emendas. Uma instituição que ainda nem recebeu o recurso do carro já está perguntando se ela pode comprar o carro no ano que vem. Então, existem diferenciações entre o convênio e esses termos, porque esse termo é por 5 anos, então ele tem essa possibilidade de apostilamentos e ajustes desses recursos, mas as pessoas têm que entender, quando a gente fala em convênio, é por 1 ano, né? Então, a gente precisa trazer essa capacidade administrativa também para as instituições. Eles têm investido muito nisso, com contratação, com assessoramento de contabilidade, e a gente tem anotado agora, porque como a gente já está com as primeiras prestações do agente especial, a gente não quer acumular, já está botando em ordem, a gente está vendo o resultado desse investimento e eles estão sabendo utilizar melhor os recursos nessa contratação. Inclusive, eu fico com inveja, porque tem instituições que têm profissionais da área da saúde que eu não tenho. Outra preocupação que todos nós temos aqui da comissão e estamos levantando é a falta de profissionais de terapia ocupacional, TO, e a fonoaudiologia. A Fundação Catarinense de Educação Especial vem discutindo e procurando alternativas junto à Secretaria de Estado, tanto da Saúde quanto da Educação, para resolver essa situação? Hoje, curso de fono, nós estamos com ausência, né? De TO, já temos a UNOESC que ofereceu agora, então já tem uma abertura de turma. Nós percebemos agora um grande número, né, Nilza, de profissionais que estão vindo no norte do país para trabalhar, né, pelos salários que são pagos. Acho que o programa trouxe a possibilidade. Hoje existe até uma disputa já com a saúde e as instituições, as clínicas, principalmente, né, porque as pessoas estão pagando bem. Mas, como eu falei, a dificuldade agora
não está sendo só na contratação desses específicos, mas também dos outros profissionais. Hoje a gente vê fono divididas entre instituições, mas também já começa a perceber físio, né? Outros profissionais, assistente social, que também nem todas as instituições também estão em dificuldade para a gente contratar esses profissionais. Quanto à política de educação especial em nosso Estado, e que tem sido pensado em relação à revisão da política, uma pauta sempre levantada e que necessita ser discutida, como, por exemplo, as demandas emergentes, nomenclaturas, o capacitismo que muitos alunos ainda sofrem nas escolas. O que a Fundação Catarinense de Educação Especial e a Secretaria de Estado da Educação estão articulando? Vou deixar o Anderson falar um pouco. Bom dia, então, deputados, comissão, pessoas presentes aqui. Eu me chamo Anderson Rodrigo Floriano, eu sou um homem de estatura média, tenho cabelo castanho, olhos castanhos, pele clara. Eu estou, nesse momento, sentado de frente a essa bancada, com uma camiseta polo azul marinho, e cumprimentando, então, todas as pessoas e trazendo, então, informações em relação à Secretaria de Estado da Educação. Há uma preocupação grande em relação à oferta dos serviços especializados em educação especial para os estudantes catarinenses, né? Mas a parceria constituída entre SEDE e Fundação Catarinense de Educação Especial, ela tem sido crucial e essencial para esse caminhar, para esse desenvolvimento. Nós, orgulhosamente, moramos em Santa Catarina e eu ouso, sim, dizer que nós temos a melhor política de educação especial desse país. Não há política melhor, né? Nós estamos muito para além da política nacional, né? Isso é um ponto muito favorecido para o catarinense, para esse Estado tão inclusivo, né? Que tem essa preocupação com a pessoa com deficiência. Há uns 2 anos atrás, nós começamos a mexer na política de educação especial do Estado de Santa Catarina e, junto a isso, simultaneamente, mexer também na Resolução 100 de 2016 do Conselho Estadual de Educação. E o mexer nessa estrutura política, com essas indicações que as equipes da Fundação Catarinense, com a equipe da Secretaria de Estado da Educação, exatamente visando essa realidade de 2024 diferente de 2016. Né? Os desafios aumentaram, o atendimento de números de alunos aumentou expressivamente no nosso Estado. Então, hoje está nas mãos do Conselho Estadual de Educação, há uma comissão lá dentro, né, do Conselho Estadual, para essa revisão da Resolução 100 do Conselho Estadual. E a gente acredita que com essa ferramenta, né, essa resolução, a gente vai buscar otimizar, né, a questão do serviço, torná-lo mais funcional para uma realidade de 2024. Acho que a preocupação é muito no parecer 100 do Conselho Nacional de Educação, né, que traz a questão de professor de apoio, que qualquer um pode ser. A posição da Fundação e da Secretaria de Estado da Educação é não. Nós não vamos mudar a política do Estado, a gente sempre teve autonomia nesse sentido, e essa vai ser a propositiva. Nós não vamos alterar a ideia de que tem que ser um professor, né? E o que a gente traz de novidade? A gente está resgatando a questão da bidocência, que, segundo o professor, não é a bengala, não é para ser só o apoio. Ele tem que, sim, trabalhar com a questão do conhecimento, a gente sabe que precisa investir. Então, a mudança da senha é nesse sentido, de trazer a questão da bidocência e resgatar o profissional de apoio, que esse, sim, pode não ser, porque é aquela pessoa que vai auxiliar na troca, na alimentação, não no espaço de sala de aula. Então, a gente traz alguns detalhamentos para uma melhor compreensão e desenvolvimento dessas funções. Mas não vamos nos preocupar com a SEM, até porque a gente sabe da autonomia que o Estado tem e na resposta que a gente tem tido no dia a dia. E, deputados e Assembleia, é muito importante, quando a gente pensa em rede estadual de ensino, quando a gente pensa nas escolas estaduais, inclusive nós, tanto SEDE quanto Fundação,
Nós estamos participando de um grupo de trabalho na promotoria, na 25ª Promotoria da capital, onde os promotores que estão conduzindo esse trabalho já estão chegando no entendimento que o Estado tem uma oferta do serviço especializado em educação especial e um modelo qualificado para essa oferta. Mas o que acontece? Nós temos a rede municipal, e a rede municipal ela tem a sua autonomia também, às vezes, de gerir o público da educação especial de acordo com a Lei Brasileira da Inclusão, de acordo com toda a legislação federal. E aí acaba tendo um pouco de diferença dentro de um mesmo município, onde numa escola nossa do Estado é ofertado de uma forma, por exemplo, com um segundo professor de turma, né, um professor qualificado trabalhando com o estudante, e na escola do lado, que é da rede municipal, ela vai ter ali um auxiliar, ela vai quando tem, né? Então, o objetivo desse grupo de trabalho, essa preocupação da 25ª Promotoria da capital, é exatamente, através da construção dessa unificação de serviço, levar esse conhecimento também para dentro das promotorias comarcais, né? Nós recebemos diariamente despachos de promotores, de juízes, trazendo para o Estado algumas responsabilidades que aí não é do Estado, né? É daquele gestor municipal, é daquele prefeito municipal, né? Então, nós sabemos muito bem, enquanto Estado, o que nós queremos e para onde nós temos que ir, né? Mas é necessário essa busca pela rede municipal para que também, né, assumam o seu compromisso, também assumam o seu papel diante do sistema inclusivo dentro do nosso Estado. E o governo agora, dando a importância, a Fundação está indo compor a cadeira do Conselho Estadual da Educação. Acho que isso é um ganho, né, para a gente, porque todas as políticas de educação estão sendo discutidas dentro de um conselho e tem que ter a representação da educação especial e a Fundação começa a participar também. Eu teria, deputado José Milton, nós temos mais três questionamentos, mas em relação a esse, eu acho que é importantíssimo a gente estender a mão, a palmatória, à Fundação e à própria Secretaria de Estado da Educação, que tem levado essa questão das pessoas com deficiência de uma maneira muito boa. Eu estou dizendo isso, não é de coração, para fazer média, é que eu vejo no dia a dia, ainda continuando a atender, e nas minhas voltas em vários pontos do Estado, a gente vê mães, né, os pais que têm criança com deficiência, ele procura a rede estadual, porque ali ela tem resposta, porque é uma preocupação da rede estadual de formação de pessoas que não apenas para ser um acompanhante, mas sim alguém com algum preparo, ou o melhor preparo possível para atender aquela situação. E o que me causa espécie é assim, quando você chega em determinadas prefeituras para falar sobre isso, parece que você está falando em alguma coisa para prejudicar a prefeitura. Eles não querem assumir o ônus dessa situação. E é uma situação. Esses dias eu estava em Laurentino. Laurentino é da Bala Oliveira, uma bala de banana, melhor bala de banana que tem. Já comece a bala de banana Oliveira lá? Não. Não? Não, a melhor bala de banana é de Jacinto Machado. Jacinto Machado, pois é. Pois é, daí um cidadão, cara da política, assim, conversando, tomando café, ele disse assim: doutor, esse negócio de autismo, esse negócio esse excesso de deficiência de desenvolvimento intelectual, isso é uma mutação da espécie humana. Eu olhei, fiquei parando assim. O cara não tem formação para falar um negócio desse. Mas você sabe que isso remete a gente a pensar, nesses anos todos que nós estamos nos expondo à mudança de temperatura da Terra, a cada vez mais alimentos processados, o consumo de droga cada vez mais intenso,
quase que fora de controle. Então, assim, são alguns agentes que funcionam contra a espécie humana. Sim, senhor e sim, senhora. Tem alguma coisa que tenha aumentado tanto o número de diagnóstico dessas pessoas, e o resultado está aqui. Também um outro fenômeno de vir mais para Santa Catarina, porque justamente tem uma outra situação que aguarda as famílias e as pessoas com deficiência a procurar emprego das pessoas com deficiência, eu estou falando. Também, emprego em geral, mas é preocupante isso. E se não tiver solidariedade, se a saúde não abrir a porta, se a educação não abrir a porta, como é que vai ficar? O que vai acontecer com o Ministério Público? Eles vão ajuizar situações contra quem? E a gente tem muitos processos de famílias, né, querendo tirar o filho da escola para levar, e nós temos os critérios, né, bem específicos para que haja essa saída. A gente atende, né? A gente não trabalha a política de inclusão total, porque a gente entende que tem pessoas, né, crianças, que precisam de um atendimento mais voltado à saúde. Por isso, nós temos programas específicos. Só que, até para trazer, nós assinamos um termo de cooperação com a FECAM, tá? E, no próximo ano, nós vamos ter algumas capacitações para os agentes municipais. É duro, assim como o senhor já ouviu, nós também já ouvimos de que eles não têm que estar lá. Todos deveriam estar nas instituições. E estão tirando o direito de ir e vir do cidadão. Então, nós estamos agora, junto com a FECAM, pensando nisso, levando essa caminhada que o Estado teve até o momento. A gente não quer ir impor, a gente quer ir mostrar o que a gente tem feito e dar a opção para que aqueles que queiram poder estar usando a Resolução 100 como seu modelo de referência também. Acho que isso é importante. E, deputado, se me permite, a Giane, ela é muito feliz quando ela diz que a Fundação ela não pode se perder na proposta que ela tem de ser um campus de pesquisa, né? Estar sempre se atualizando e buscando, porque é a Fundação que nos traz esse repertório de formação para o Estado de Santa Catarina, né? Essa busca, né, que a presidente tem através de toda a sua equipe em realmente estar capacitando o nosso Estado. E quando o senhor fala que o senhor fica feliz, né, eu acredito que todo o parlamento, toda essa casa, toda essa comissão, quando o Estado consegue, mesmo com toda a fragilidade que o Estado tem, né, essa fala não quer dizer que o Estado não tenha fragilidades. O Estado tem muita, né? Mas a gente fica muito feliz, doutor Vicente, quando a Grazi, que está aqui acompanhando a presidente Giane com o Gustavo, a Grazi comanda uma equipe de pareceristas na Fundação, e todo o serviço especializado em educação especial ele não é ofertado aleatoriamente, né? Ele passa por um protocolo, e esse protocolo passa pela mão de pareceristas. E esses pareceristas, esses servidores públicos, a propósito, né, parabéns a todos os servidores públicos, né? Ontem foi o nosso dia, e é de uma maneira muito pronta que essas pareceristas na Fundação analisam todos os documentos que chegam, né? Então, se o nosso estudante da rede estadual ele demora um pouco, às vezes, para receber o serviço, e digo pouco é porque é pouco mesmo, às vezes pela falta de profissional, mas não pela falta da ação que o Estado teve para ofertar o atendimento especializado para aquele estudante, seja somente para o atendimento educacional especializado, ou até mesmo para ele ter acesso a um segundo professor de turma, um professor bilíngue, um intérprete, enfim. A próxima pergunta. Semana passada, nós recebemos algumas solicitações enfáticas para que a Fundação Catarinense de Educação Especial pudesse esclarecer sobre o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, CETEA. Segundo nota oficial emitida pela instituição, atualmente o centro não possui infraestrutura física e nem equipe multiprofissional completa. Por esse motivo, estuda a reorganização dos serviços, nos quais serão realizados com outros centros. Este novo reordenamento causará alguma ruptura na centralidade das pesquisas e atendimentos direcionados ao público-alvo? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa esclarecer que a Fundação é um grande centro, dividido em diferentes blocos, né? E, nesses 56 anos, é muito comum a Fundação estar fazendo ajustes internos, como qualquer instituição faz, né?
A situação do autismo, o antigo DGD, é histórica na casa. A gente já teve momentos que teve serviços específicos, momentos que não tinha ninguém respondendo, né? E o que a gente fez em 2019, em 2018 teve um estudo da necessidade de ter uma equipe que respondesse. O que a gente tem que deixar claro? O autista, ele não é atendido no único centro da instituição. Em 2020 criamos CTEA, que eu acho que é isso que a gente tem que entender. Não estamos falando em CERTEA, porque isso também foi uma questão que as pessoas ficaram em dúvida entre um CERTEA, que é a proposta do Ministério da Saúde, que é um programa voltado para a questão clínica, e o CTEA, que era um centro de estudos na área do autismo. Quando a gente montou essa equipe, a preocupação já das famílias foi, dos outros que já estavam nos outros centros, de não virem todos para o mesmo local. E não era a intenção. Tanto que, no mercado de trabalho estão lá, 80% do público é autista, a parte de 6 a até 70 anos estão no SEV, que são atendidos em propostas específicas. A gente precisou, no momento, juntar a equipe para reorganizar. Lamentavelmente, a equipe que estava lá em 2020 não está mais na fundação. Uma saiu, pediu exoneração, outra está em doutorado, então a gente não tem. Mas ali só funcionavam 2 serviços: o AE, para um projeto específico, o treinamento de pais e a estimulação precoce dentro de um modelo de ensino estruturado, tá? Porque a gente não conseguia fazer isso em um outro setor. Nós tentamos, por 2 anos, fazer com que tivesse uma equipe, tivesse uma organização. Nós estamos inaugurando um novo prédio, agora é entrega final do ano. E a gente começou a organizar os atendimentos. Nós vamos ter um centro de estimulação com tudo que tem de melhor. E as equipes desse setor, que já existe na instituição, já são uma equipe completa. A gente não conseguiu o TO e o fono específico para esse setor que tinha esses 2 atendimentos. O que nós estamos? Nós estamos pegando a estimulação e colocando junto no centro de estimulação. Vai continuar com o ensino estruturado, todas as crianças, ninguém vai ficar sem serviço. E o AEE vai migrar junto para os outros 2 serviços que nós já temos no núcleo, que vai continuar o estudo, a pesquisa. Eu quero trazer aqui a importância de que, quando a gente visita, a AMA não porque ela só atende, mas quando a gente visita a PAI, a gente não vê esse serviço diferenciado, né? Porque a PAI atende a todos, a não ser aqui na PAI de Florianópolis, porque, se eu tiver que dizer que existe um centro de referência na questão do autismo, é o centro que a PAI de Florianópolis tem, e que eu nunca consegui fazer dentro da fundação, né? Porque tem uma estrutura, atende mais de 350 pessoas, eu só estava atendendo a 27 em 2 projetos. Então, para melhor atender, e nós vamos continuar com as pesquisas. E lembro, nós não trabalhamos em abordagem clínica, nós trabalhamos no educacional, com as práticas e evidências, mas, por exemplo, nós não trabalhamos o ABA especificamente, não é essa a proposta. E algumas pessoas trouxeram muito isso, né, da abordagem clínica. Então, o que eu posso garantir é que a Fundação sempre fez e sempre vai continuar fazendo alternativas para melhor atender tanto quem estão como a comunidade. A nossa preocupação não é atender o melhor dentro da Fundação, é atender a todos. E aqui eu quero falar de uma política, uma diretriz que foi escrita junto com as AMAs e com as APAES. A Federação Estadual das APAES investiu em capacitação efetiva nesses 2 últimos anos. E a gente tem muito orgulho de falar, sim, do Centro do Autismo de Florianópolis, que trabalha numa abordagem pedagógica. A gente fala da PAI de Fraiburgo, que trabalha todo o ensino estruturado. Você vai para a PAI de Monte Castelo, a turma de estimulação, todas com ensino estruturado. Isso acontecendo no Estado como um todo. Então, a importância da gente, sim, manter a estudo, a pesquisa e a capacitação. Tanto que nós vamos ter, no final do ano agora, em mês de novembro e dezembro, a capacitação com a Viviane de Leon, trazendo a formação de toda essa equipe que vai continuar o atendimento dentro da instituição. Terminando, dando uma provocadinha, em relação à Fundação, estão previstos recursos também para investimentos?
que até um tempo atrás tinham, assim, é lógico, isso deu problema também, a gente sabe, né? O volume de investimento foi grande e as dificuldades foram maiores ainda para prestação. Mas a Fundação tem intenção de participar de aumento de estruturas nas APAES ou em AMAs, nesse sentido? Está previsto? Nesse momento, não, doutor Vicente. Quando o senhor for olhar hoje para o orçamento que a Fundação tem, 65% desse orçamento ele é engolido só pelos modelos de repasse, para manutenção do atendimento. Urgente especial, né? Porque é importante a gente trazer que tanto o antigo MRD e hoje Fundo Social sai da fonte 100, né? Eles vêm direto da fonte 100. Então, eles praticamente engolem, sobrando poucos recursos até para a manutenção da estrutura física da Fundação. E a gente tem que olhar também para o que tem que ser feito. Mas eu queria trazer outro aspecto. Eu não vou aqui tirar o mérito de tudo que foi feito. Mas, tecnicamente, a Fundação não tem estrutura administrativa para a execução de obras. Tanto que a gente passou agora por uma auditoria do Tribunal de Contas e muitas etapas da Lei 13.019 não foram executadas, né? Então, isso foi cobrado. A gente tem essa preocupação de 23 para cá, fazer exatamente o que a legislação sabe, né? Mas a gente ainda tem 70 obras entregues e não foram vistoriadas, ainda não foi feita a entrega de objeto. Eu só tenho uma arquiteta. A execução fora, né? Quando a gente tem uma obra, a gente precisa acompanhar essa execução, e nós não temos essas equipes espalhadas no Estado. E essa preocupação a gente levou para o governador. Então, que, se for haver investimentos, que haja pela uma Secretaria de Infraestrutura que tenha esse corpo técnico e as condições de acompanhar. Mas eu precisaria mudar um quadro todo da Fundação para conseguir acompanhar a obra. Eu preciso, hoje, acompanhar o atendimento, a pesquisa e a capacitação, não só das instituições, mas também da rede regular de ensino. Então, de imediato, eu posso lhe garantir que não, porque a gente está arrumando, e aí eu trago também a novidade, que, a partir de semana que vem, nós estamos com o setor de análise de prestação de contas, a gente criou o setor, estamos com 10 contadores, começando a dar a demanda, que já está em torno de 16 mil processos, para a gente baixar, regularizar a vida financeira das instituições, porque um DART bloqueado não é só para o Estado, são para diversos fomentos, inclusive para projetos que eles escrevem. Então, eu sou grande, a minha perna é comprida, mas o meu passo é dado com muita firmeza naquilo que realmente a gente tem que fazer com qualidade e garantir a execução completa do atendimento e garantindo os repasses em dia. Fechou? Magnífico. José Milton Schaeffer, para fechar, não tenho mais perguntas. O homem fez pergunta, né? Não, vim preparado, pô. Cumprimentar o nosso presidente da comissão, né? Deputado Vicente, que faz um grande trabalho aqui e que tem se dedicado boa parte do seu mandato no sentido de defender e criar políticas públicas de inclusão social e de bom atendimento às pessoas. E a Giane, né, e a ela, toda a equipe que está aqui presente, da Fundação, que tem reestruturado a Fundação, e a tua explanação aqui, o relatório, mostra isso, né, no sentido de qualificar os serviços. Queria também cumprimentar o Anderson, aqui da Secretaria da Educação, e na visão da gente, a Secretaria da Educação ela tem que entrar nessa área da educação especial, porque faz parte da educação, né? E ela agora tem focado nisso, mas tem estado muito distante, com muita dificuldade. A gente tem situações, né, essa história do segundo professor, sem qualificação, isso causa um problema enorme, muitas questões têm parado na justiça. Isso não é só na escola do Estado, não é só na do município, e às vezes até em escolas particulares. Eu já intermediei aí questões para não ir parar na justiça, mas de mães que, ao longo de 4 anos, se tocaram de que a criança, né, que era DAO, ela não evoluiu, porque o professor era o mesmo e ele não tinha preparo para estar lá. Mas eles acompanharam o professor da sala de aula também, e acabou não acontecendo. Então, esse eu acho que é um grande desafio para o foco que a gente tem, né,
de melhorar a inclusão, de criar condições para que esses jovens de hoje possam ter a vida mais independente possível, né? E também apoiar suas famílias. Acho que é um dever do Estado nessa situação. Eu vejo muito positivo a colocação dos funcionários na Gered. Não sei se precisa de 2, tem que ter cuidado, porque essa história de disposição, tu abre uma porta, tu abre uma janela, o pessoal abre uma porta. E aí, quando vê, está faltando gente aqui, estão lá. Mas é importante. Né, então. Mas é importante, mas só tem que Alguém criar tem que entender. Sim, a gente tá cuidados e critérios, Jane. Senão vira vai para lá também quem não tem vocação para isso, né? E acho que trabalhar a Secretaria de Estado da Educação, antes de trabalhar o treinamento, o preparo dessas pessoas, eu acho que incluir, realmente, na sua grande maioria, os municípios estão ainda de costa para a educação especial. Não é comigo, né? Tem muitas aplicações, muitas afazeres, não é comigo, eles acham que faz um convênio de 2, 3, 4, 5 mil com a PAI, está resolvido, né? Não tem noção de tudo isso. Então, nós precisamos, sim, através da FECAM e dos municípios, criar uma estrutura, porque, senão, nós não vamos. A Secretaria da Educação continua, há 10 anos que eu estou aqui, há 10 anos ela tenta se livrar das escolas, né? Vou passar as escolas de educação básica, tudo para o município. E os municípios nem sempre estão preparados à altura. Alguns estão, mas outros não. Então, é uma grande preocupação aí da tua gerência de criar essas condições, né? E tratar alguns assuntos realmente. Acho que nós avançamos na área da saúde, mas a saúde pública municipal, ela também tem que caminhar em direção à educação especial. Senão, todo esse esforço que a Fundação vem fazendo não vai conseguir resolver tudo. Eu tenho grande preocupação, já externei isso para o Vicente e também para a Giane, que é a questão do sistema de diagnóstico, né? Principalmente nessa questão do autismo. Todos nós temos uma grande interrogação, né? O porquê e para onde nós estamos caminhando com relação a isso. Eu não sei como debater esse assunto, como criar, isso teria que ser algo a nível de Brasil, para se criar um sistema de diagnóstico que seja verdadeiro, que não seja apenas um professor achou que o aluno isso, não, vai para avaliação, daí pega um profissional que não está bem elaborado, vai indo e acaba, às vezes, classificando pessoas, porque o crescimento é muito grande, Giane. Nós temos aí grandes desafios, a procura de vagas é muito maior do que a capacidade, isso preocupa, não só nas APAES, mas em outras áreas também. A Fundação queria fazer um pedido também para se preocupar com algumas APAES novas que estão expandindo ou que estão entrando nesse momento, né, como o Balneário Rincão, Balneário Gaivota, para que a gente possa implementar o mais breve possível. Tem que ter uma estrutura, porque o pessoal, às vezes, tem a vocação no coração, mas não está ainda amadurecido, né? A gente deve conversar nos próximos dias com relação a isso, para poder criar um caminho, né? E eu queria saber também, já, como que a Fundação vê, não é papel da Fundação, mas o caminho final do acesso ao mercado de trabalho para essas pessoas. Vocês vivem isso, mas não é obrigação de vocês, tem toda uma legislação. Mas de que forma que vocês estão vendo isso? Porque a gente trabalha aqui na comissão com a visão de que temos que criar uma inclusão plena, né, em que cada um possa acessar. E como que nós temos, como é que vocês têm essa visão do acesso das pessoas especiais ao mercado de trabalho? Como é que o mercado está recebendo? Tem lugares que as pessoas, olha, Zé Milton, estou precisando e não acho. E tem lugar que às vezes não abre portas ainda. Então, como a gente aqui não é tão focado como vocês, como é que a Fundação vê esse caminho da preparação dos nossos jovens para o mercado de trabalho e o mercado absorver eles? A gente precisa trabalhar em 2 aspectos. Primeiro é na formação desse jovem para a colocação no mercado de trabalho. A vaga existe. Nós mesmo, umas 2 semanas atrás, fizemos um feirão em que nós tínhamos 550 vagas para colocação, inclusive vagas de nível superior. Então, as instituições elas procuram, né? As empresas estão procurando, existe um aumento dessas vagas. Claro, tem vagas que são mais para
pessoas ainda em ensino fundamental, nível médio, né, que trabalham na rede mercadista, mas a gente também começa a ter outras vagas e que a gente precisa trabalhar melhor nessa qualificação desse jovem aprendiz. Então, a gente tem discutido muito, a gente discute muito com a federação essa questão do programa de educação profissional, porque o que a gente percebe também? Que esse aluno, quando ele chega no ensino médio, ele não quer permanecer. E, às vezes, o curso de formação que as instituições têm não atende à necessidade nem dele nem do mercado. Então, a gente precisa discutir essa preparação melhor. Mas, também, a gente precisa do apoio das famílias. A gente tem um número grande de pessoas que teriam condições, mas, às vezes, pelo benefício, a família não quer fazer essa colocação no mercado de trabalho, né? Então, existe essa dificuldade. Claro que a gente também precisa olhar as regiões, porque, quando a gente vai lá para o oeste, que são as fábricas, né, a dificuldade de transporte, às vezes você tem a pessoa, mas não tem o transporte para que ela chegue ao mercado de trabalho. Então, são questões, mas a gente tem investido, inclusive, nós vamos ter quinta agora um fórum só para discussão da educação profissional do Estado de Santa Catarina. Bom, o Anderson gostaria de fazer alguma consideração final? Está tudo tranquilo? Posso encaminhar? Apenas agradecer, deputado. Obrigado por abrir mais uma vez essa comissão, né, para que a gente possa estar presente, compartilhando um pouco dos desafios, né, voltando a ratificar, né? Sim, o Estado de Santa Catarina tem feito um belíssimo trabalho em relação ao serviço especializado em educação especial, mas temos muito a avançar. Eu prefiro sempre ter em mente que nós temos que crescer, temos que avançar, para não entrar no comodismo e achar que está tudo bem, que está tudo mil maravilhas, né? Nós temos ainda muito o que fazer, né? Então, nós estamos sempre à disposição dessa casa no que precisarem. Obrigado também, deputados e Assembleia. A Jane, gostaria de falar rapidinho? Só agradecer. Um minutinho, dois, tal. Só queria agradecer a oportunidade de estar esclarecendo. Eu acho que essa é a preocupação. A gente tem muitas demandas, né? Eu quero aqui agradecer a parceria com todas as instituições, FEAMAS, FEAPAES, né? Que sem essas instituições nós não teríamos esse estado de referência. Acho que essa parceria governo com instituição, com certeza, é um exemplo que tem que ser seguido por outros estados. Nós caminhamos agora para o ano que vem para um grande desafio. A Fundação foi criada há 56 anos. A lei que nos criou, ela não pensou nessa amplitude que nós estaríamos hoje. E nós estamos com esse novo desafio de reformular e, quem sabe, seguir o que a Fátima fez e transformar a Fundação num grande instituto, para que a gente tenha uma maior flexibilidade orçamentária e maior flexibilidade nas ações que a gente precisa fazer. Então, nós estamos iniciando agora um estudo para trazer esse upgrade para uma instituição que presta um trabalho de relevância no Estado de Santa Catarina, para melhor atender a comunidade, porque, como diz nosso governador, nós estamos aqui, o Estado tem pressa e a gente tem que cuidar das pessoas. Muito obrigada. Valeu. Eu agradeço as colocações do deputado José Milton Schaeffer, do Anderson, da Giane e de todos que participaram. E, por último, queria fazer algumas provocações para nós todos aqui. É assim, se o governo ou os governos estaduais não criarem políticas objetivas, buscando gente da saúde, assistência social e atendimento especializado, nós vamos ter um caos. Porque, como está indo a coisa, isso é lógico, olha só o aumento dos gastos que tem com a Fundação. É só dar uma olhada ali, já, né? E o dia a dia das famílias, assim, isso representa muito, muito. Então, nós temos que ter esse conselho interdisciplinar, ou de secretarias, funcionando sempre, ou se reunir cada semana, cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês, para saber como a coisa está indo, porque, senão, vai ser uma bucha de canhão em todo canto, a toda hora. E a questão, como foi bem vista, não é apenas a construção em si, o espaço físico. Isso é preocupação da política.
Ah, porque eu trouxe o carro, eu trouxe a pai, vai ficar 3 vezes mais bonita, não sei o quê. Né? O importante é o atendimento para isso e reduzir a fila. Se nós não tivermos isso como política de Estado, que eu já ouvi, inclusive da Carmen, quando estava secretária, que realmente seja uma política de Estado, uma política que pensa alto, né? Inclusive com a resolução e a introdução dessas pessoas, como foi falado, no mercado de trabalho. Tem um trabalho muito bem feito pelo Ministério do Trabalho. A doutora Luciana é uma craque nisso. Ao invés de estar aplicando multa em todo mundo, ela faz o seguinte: vem cá, vamos conversar, eu tenho tantas pessoas e tal. Quer dizer, não é flexibilização da lei, mas é saber como aplicar essa lei e fazer acontecer o resultado, que é o máximo que a gente faz, é que a pessoa com deficiência possa se virar sozinha. Tira essa trava do Estado, tira a trava da saúde, trava dele e ele segue a vida. É isso que é o mais importante. Mas, então, tá. Eu agradeço demais, Jane, agradeço demais, Anderson, agradeço demais os influxos positivos que nos levaram a uma reunião tão bonita como essa, que nós discutimos. Eu acho que acho que não tem coisa que a gente não discutiu hoje também, né? E valeu a pena esse tempo todo. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.